A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E estamos dando aí prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021 aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos estudando o tema Adolescentes da Bíblia. Estamos nos aprofundando, meus amados, e aprendendo com histórias de adolescentes que fizeram ali a diferença no meio em que viveram através do seu testemunho de vida. E hoje vamos aí estudar a lição de número 7, que tem como título Pagarei o mal com o bem. Durante ali uma invasão síria, uma menina israelita foi levada cativa, foi levada como escrava. Ela foi levada para servir na casa de um grande oficial chamado Naamã. Todos conhecem a história de Naamã. Ela tem muito a nos ensinar, meus amados, através da sua experiência que teve lá. Com certeza, ela tinha seus sonhos e projetos que acabaram sendo adiados e interrompidos quando ela foi levada como escrava. Ela poderia, então, ter se revoltado, e de certo modo ficar ali decepcionada com Deus. Porém, a fé daquela menina, meus amados, não estava baseada em situações, e sim em princípios. Mesmo trabalhando ali como escrava, a sua fé no Deus de Israel permanecia inabalável. Podemos ver isto observando e aprendendo com as condições adversas na sua vida. E é o que vamos ver na lição do dia de hoje. O texto bíblico da nossa lição se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. Se você não tem a lição em mãos, faça a leitura desse texto sagrado que serve aí como base para a lição que vamos estudar hoje. E o destaque da nossa lição se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Aqui nós temos a regra de ouro para a vida. Façam aos outros o que você quer que façam para você. Ao invés aqui de dar centenas de mandamentos e proibições, como foi dado a Israel pela lei de Moisés, nosso Mestre Jesus deixa um princípio simples, que é a soma de toda a vontade de Deus. É um princípio simples, mas que cobre tudo. O amor, queridos, é a lei da vida sob o reino de Deus. Embora os teólogos tenham o seu lugar, e Jesus também deu à igreja dele escribas, pastores e mestres, esta nova lei que Jesus dá significa que todo discípulo já sabe o que precisa para resolver a maioria das questões que surgem no reino. Basta o discípulo se perguntar: esta atitude, esta palavra, esta reação é o que eu queria que fosse feito comigo? Em toda a sua profundidade, a Escritura aponta para uma coisa só: o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo. Não é uma doutrina complexa demais para entender. É simplesmente, queridos, amando o próximo como nós queremos ser amados. Tão simples de entender e tão difícil de fazer. Mas esta, queridos, é a vontade de Deus para nós. Então que botemos em prática esta vontade de Deus. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição vamos conhecer uma história muito linda acerca do perdão, da cura e da retribuição ao mal com o bem. A Síria era inimiga mortal de Israel e ambas as nações viviam em guerra, mas veremos o quanto o perdão e o amor podem fazer diferença na vida de uma pessoa e o quanto às vezes é preciso se humilhar a fim de alcançar a bênção de Deus. Olha que bênção. Queridos, o amor e o perdão caminham lado a lado. A natureza humana e a nossa tendência para o pecado nos levam a agir de forma contrária à vontade de Deus.
Muitas vezes não conseguimos ali encarar os acontecimentos na visão do amor. O joio que o inimigo semeia no meio aí dos filhos de Deus é o desamor e a recusa em dar o primeiro passo para perdoar. O perdão, queridos, é um ato de vontade. E se não lutarmos para sair de nós mesmos, se não deixarmos aí de lado o nosso orgulho para ir ao encontro dos nossos irmãos, perderemos tudo e todos. A lei do amor, queridos, precisa triunfar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja. Quantas famílias, casamentos e comunidades cristãs até estão sendo aí destruídos pela falta do perdão. Então precisamos entender, o perdão é a chave que nos devolve a unidade e que nos conduz a uma vida no amor. Então vamos perdoar, vamos amar mais. O ponto 1 aqui da lição, levada como escrava. O episódio que narra a história de Naamã é bastante conhecido. Entretanto, na maioria das vezes não damos a devida importância para a personagem principal dessa história. Não se trata do general Naamã ou mesmo do profeta Eliseu, e sim da menina israelita que a Bíblia não menciona o nome. Uma adolescente muito especial que foi levada como escrava para servir na casa do general sírio. Esta menina, queridos, estava longe da sua família. Sempre quando alguém era levado como escravo, o povo dominante costumava fazer esta separação da família. Era muito comum naquela época isso acontecer. Não havia mais então o seu núcleo familiar. Os seus pais, os seus irmãos não estavam mais ao seu lado. Aquele convívio então não existia mais. E esta menina também estava ali numa terra estrangeira. Ela era a filha de Abraão e herdeira da promessa também. Mas a sua vida foi bruscamente mudada com este episódio. Ela não estava mais com o seu povo. E ainda pior, estava servindo como escrava. Ela estava forçada a trabalhar onde não queria e fazer aquilo que não desejava. Estas condições, meus queridos, contudo, não interromperam a vida desta menina. Ponto 2, um general leproso. Naamã era leproso, e a lepra era uma doença que gerava muitos preconceitos nos tempos bíblicos. As pessoas leprosas viviam isoladas da sociedade. Apesar disso, Naamã era considerado um general de muita importância e respeito. Estudos nos revelam, queridos, que a Síria era composta por uma reunião de pequenos estados, que lutavam uns com os outros pela supremacia, mas com resultados indefinidos. A Síria era de meados ali de 1000 anos antes de Cristo. E nessa época remota, os sírios já lutavam contra Israel e tentavam tomar as suas terras. E em um desses confrontos, o soberano Sobá foi derrotado pelo rei Davi, precisamente lá no ano 990 a.C. E Ben-Hadad III era rei da Síria. E esse rei, depois de um tempinho, foi o que atacou Samaria, a terra em que o profeta Eliseu vivia, no tempo em que Naamã seria curado. É estranho dizer, queridos, mas Naamã não era amigo de Israel, e muito menos do Deus vivo. Naamã era pagão, adorava a um outro Deus chamado Rimon, um Deus que, para quem não conhece, é um ídolo sírio que é mencionado na Bíblia apenas no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 18. Importante destacar que Naamã era um homem muito respeitado, um homem importante, onde a história mesmo já fala isso, estimado pelo próprio rei do seu país, pois por Naamã o exército sírio havia conquistado ali grandes vitórias. Um soldado valente, então todos o respeitavam e tinha ali uma boa fama.
Daí pensamos que Naamã tinha uma vida perfeita, então, certo? Não, errado. Havia um porém. E esse porém é que Naamã, um comandante do exército do rei Ben-Hadad III, vitorioso em suas batalhas e de boa fama, sofria de uma terrível doença. Naamã era leproso. E naquela época, a lepra não tinha cura. Apenas um milagre poderia curá-lo. Ponto 3 da lição: a compaixão da menina. Então chegamos ao ponto, queridos, em que Naamã vai ser curado dessa lepra. Mas como? Esta menina, embora ali em tenra idade, ser uma jovem, provavelmente uma adolescente ainda, mas a sua ousadia nos motiva e nos impressiona. O texto bíblico não nos mostra que ela vivia frustrada, nem revoltada com a situação em que ela estava passando. Diante do sofrimento do seu senhor, que era Naamã, chefe do exército, ela se mostrou preocupada. E ela então fala com a sua senhora que o seu marido pode ser curado. E diz como isso é possível. Ela fala então do profeta de Deus, o profeta Eliseu, que estava em Samaria, em Israel, local em que a Síria já havia atacado. Quero aqui então, queridos, destacar também 3 qualidades desta menina que nos ajuda a entender o quanto especial ela foi e como testemunhou do Senhor apesar da situação em que ela vivia. A primeira qualidade é que ela estava cheia do amor de Deus. Diferentemente do profeta Jonas, que se revoltou contra Deus, achando que Deus estava sendo injusto em querer salvar aqueles ninivitas, que eram considerados inimigos de Israel. Essa menina, queridos, tomou uma posição completamente diferente. Ela cria no Deus de amor e misericórdia. Então ela demonstrou o seu amor ao próximo ao pregar sobre Deus de Israel para Naamã e para sua esposa. E essa menina também era uma menina de muita fé. Esta jovem mostrou quão firme era a sua fé no Senhor. Ela possuía convicção e certeza de que o Deus de Israel tinha poder para curar a Naamã. Ele o restauraria da sua lepra, como diz a palavra de Deus. E Deus, queridos, não decepcionou aquela menina. Naamã foi curado e Deus honrou a fé da menina. A sua fé foi posta em prova e ela foi aprovada, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquela menina também era uma menina cheia de ousadia. Aos escravos, queridos, geralmente era limitado o falar com seus senhores, Mas no versículo 3 do texto bíblico dessa lição, nos demonstra, a ousadia da menina em pronunciar a palavra de Deus aos seus senhores. Ela não se intimidou, mas proclamou sobre o seu Deus com autoridade. A Bíblia não cita o seu nome, e nem mesmo o que aconteceu com ela depois da cura de Naamã. Mas nós cremos que a sua situação na casa de Naamã foi transformada pelo seu testemunho. Então, queridos, que Deus nos abençoe e que a experiência dessa menina seja para nós um referencial. Deus abençoe a sua vida e uma ótima semana a todos e até a próxima lição, se Deus assim permitir.